Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês conhecimentos relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, através de profissionais de extrema competência, que a gente conversa pelo Brasil afora. E aproveitando para já agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui, pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da cidade de Pouso Alegre. A gente deixa sempre o nosso abraço e o nosso muito obrigado. E também todo mundo que nos segue pelas nossas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo. É @hajacerto. YouTube, Instagram, Facebook. Gente, eu estou aqui hoje com uma querida, que ela escreveu um livro maravilhoso, nós vamos falar de tudo isso. E seja bem-vindo, Luana. Obrigada. E aí a gente vai fazer o seguinte, olha só o que é o tema de hoje. A gente já teve aqui o programa Papo Coach, que a gente falou de autoestima. Só que nós vamos falar do reconstruindo a autoestima. Então, assim, ela vai contar pra gente a história dela, como que ela se reinventou e como é essa mulher de sucesso hoje. Seja bem-vinda, como é que você está? Obrigada, estou muito bem, obrigada pelo convite. Quero poder aqui contribuir e acrescentar na vida de todos vocês. Isso aí, informação relevante e importante. Gente, olha só, me conta um pouquinho de como você entendeu que a sua autoestima estava fragilizada, que precisava ser alterada. Como é que você viu isso? Claro. Quando você viu isso? Então, eu falo que eu tive duas vibrações de autoestima. Eu tive baixa autoestima na adolescência e na juventude. E quando eu me tornei adulta, eu tive autoestima em excesso. E tem muitas pessoas que não sabem, não conhecem sobre isso. E isso é tipo uma fuga? Você cria uma autoestima em excesso assim? Sim, eu vou explicar um pouquinho como que forma, Primeiro, baixa autoestima, ela forma por diversas maneiras, desde que nós somos crianças, através das palavras que recebemos de afirmações ou palavras negativas ao nosso respeito. É o amor que não recebemos ou que recebemos quando somos criança, porque nós aprendemos o quanto nós somos valorosos, quanto nós temos valor a partir dos nossos pais, Sim. Um bebê, ele nasce sem saber nada, então ele vai crescendo e vai entendendo quem que ele é no mundo, o valor dele, quanto que ele é amado. E desde lá da infância, nós acabamos criando essa baixa estima ou autoestima, tá? É mais ou menos aquela história de expectativa e realidade, É. Você tem uma expectativa do que precisa, Sim. mas muitas vezes a realidade é diferente. E Sim. não quer dizer nem que você está sendo menosprezado ou tal, mas é como você interpreta isso, é isso? Exatamente, como nós interpretamos. Isso é muito bacana porque nós que damos significado às situações. Muitas das vezes não é aquilo que realmente é, mas a maneira que nós vimos muda tudo, entende? Então, eu digo que quando nós somos crianças, então o amor que nós ganhamos ou a falta do amor, o quanto que nós recebemos palavras de afirmações ou palavras negativas que mexem na nossa autoestima. Então, uma criança que não tem amor, que não tem palavras de afirmações, que não sabe o seu valor, não recebe palavras positivas, ela cria com baixa autoestima. Então, essa criança vai entendendo que ela não tem valor. Por quê? Nós só damos valor e só tratamos bem aquilo que nós enxergamos valor, aquilo que nós achamos que deve ser tratada bem. Então, a criança, o adolescente, o jovem vai crescendo com aquele baixo autoestima. E aí, Luana, na adolescência, eu tinha muito baixa autoestima, porque eu não gostava do que eu era, eu não me amava, eu não tinha autocuidado, eu era acima do peso, isso como é que se diz? E é até um sabotador mesmo, Sabotador, Agora, deixa eu te cortar um pouquinho, só que é o seguinte, só para pegar esse viés que você falou, que muitas vezes é o seguinte, não é nem só o que é a realidade, é a realidade que eu crio, E é aquela historinha, tô vendo o copo meio cheio ou meio vazio. Sim. O copo tá na metade, é a forma que eu vejo. E muitas vezes a pessoa fala o seguinte, nossa, seu cabelo tá bonito. Você vira e fala assim, tá nada, quebradiço, tá sujo, eu tenho que lavar. Você não aceita o elogio. Em vez de você se empoderar daquilo, Sim. você tá numa negação com você mesmo. Aí tem gente que fala assim, não, mas porque eu tenho espelho em casa, eu vejo as coisas. Mas é aquela situação. Se você começa a ver de uma forma,
De repente, uma colocação da sua mãe fala assim: ô filha, aprende a comer direito para você não engordar, por exemplo. Você vai se sentir mal porque minha mãe falou que eu tô gorda. Entendeu? Ou não, você pode levar para o outro lado. Falar assim: gente, minha mãe está preocupada com a minha saúde. Olha que lindo isso. Isso é um papel de mãe. Sim, né? sim. Então, assim, é o tal, a gente fala muito isso aqui no programa, é o tal de vítima também, né? De você aceitar aquele vitimismo também, né? Então, o que acontece com isso? É o que tu acabou de falar, tudo depende da maneira que nós vimos. Augusto Cury fala sobre que nós temos duas janelas na nossa memória, onde nós armazenamos tudo o que acontece na nossa vida, a janela Killer e a janela Light. A janela Killer são os momentos, situações ruins que nós passamos e nós vimos o nosso futuro a partir daquilo. Então é sobre isso, pode uma pessoa estar falando o quanto que eu sou bonita, o quanto que eu tenho capacidade e eu não acreditar. Isso é baixo estima, tá? Por quê? É a maneira que eu me vejo, é a maneira que eu me trato. Então se eu não me vejo com valor, se eu não me trato bem, com amor, se eu não tenho relacionamento de amor próprio comigo, não adianta tu vir me falar alguma coisa que eu não vou acreditar. Você não aceita aquele... Porque não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora que as coisas acontecem. Então, hoje gente, isso é lindo, é hein? muito Olha forte. só. Hoje em dia, as mulheres, as pessoas, os homens buscam buscam por fora o que tá por dentro. Se tu se autoconhecer, tu vai entender quais são as suas fraquezas, suas qualidades, seus defeitos, o que tu precisa mudar, o porquê que tu tem, por que as pessoas conseguem te tirar fora do sério, por que tu tem aquele comportamento quando tá em alguma situação. Então, muitas das pessoas hoje no mundo buscam por fora o que tá por dentro. É todo um conceito em cima disso. É tudo um conceito. O que as pessoas querem hoje, né, nesse mundo que a gente tá? Querem cada vez mais melhorar a sua estética, querem cada vez mais estar com um corpo mais bonito. Isso geralmente as mulheres, né? Comprar roupas de marcas, bolsas de marcas, homens. E se não tiver bem com ela mesmo, nunca ela vai atingir isso, né? Nunca. Homens querem estar sempre com o melhor carro, querem, né, sempre estar com um destaque ali maior, melhor carro, querem também um melhor posicionamento, a melhor profissão, tudo pra mostrar, né? É a questão o externo, né? O externo. Então, tá todo mundo buscando fora o que tá por dentro. Quando tu acessa o que tu tem dentro, quando tu tem esse relacionamento próprio com você mesmo, aí tu acessa um poder que ninguém mais te para. Tu torna um imparável. Isso é real. Isso aconteceu comigo. Agora, olha uma coisa interessante, que você falou o seguinte, que você tinha essa baixa estima, mas você também tinha uma autoestima excessiva. Depois que eu... foi depois que Isso. você... e aí, como é que é essa autoestima excessiva? Porque ela também não é legal, né? Ou Sim, eu vou explicar. Como eu tava contando lá, eu era acima do peso, eu me achava feia porque eu estava acima do peso, não me achava bonita. E esse não era o problema, na verdade o problema era comigo mesmo, né? O que estava dentro de mim. Sim. E aí, qual que era meu desejo? Eu quero emagrecer, eu quero me tornar bonita, porque assim eu vou ser aceita, assim eu vou me sentir pertencente, assim as pessoas vão me desejar, vão me amar, etc e tal. Aí eu tinha esse objetivo de emagrecer. Consegui emagrecer, fiquei com um corpo muito bonito, consegui sair na capa de uma revista lá do Rio Grande do Sul. Que legal. Podia ter trazido ela, só que eu me esqueci. Tá lá no meu Instagram a foto. Saí na capa de uma revista, me tornei bem influente na minha cidade, me tornei a bambambam. Conquistei tudo que eu queria, mas eu ainda não me amava, eu ainda não tinha amor próprio, eu ainda não tinha um relacionamento de amor comigo. E aí eu tive a autoestima em excesso, que é aquela mulher autossuficiente, que não se amava. Que não se amava, tem resultados, mas ela é autossuficiente, ela acha que o mundo gira ao redor dela, ela tem os resultados, só que é sobrecarregada, é a Mulher Maravilha desse século, né? Que faz tudo, acontece, só que ela não é feliz, ela não é realizada, ela não é plena. Então essa é a mulher de autoestima em excesso. Então tu não pode estar nem aqui embaixo nem lá em cima, tu tem que estar na medida certa, tem que ter uma autoestima elevada. E eu falo muito hoje sobre a autoestima de rainha, que é a autoestima elevada, onde a mulher é plena, ela é feliz, ela pede ajuda quando precisa, né? E você sabe um negócio interessante, que é o seguinte, é o tal do pedir, né? A gente estava conversando aqui antes. Sim. E esse tal do pedir é importantíssimo, porque tem gente que fala assim, eu não gosto de pedir, porque senão mostra fragilidade.
né? Gente, o pedir é muito mais, porque você está comunicando, você está mostrando uma necessidade. Né? Então, você tem que se empoderar daquilo também. E nem tudo que você vai pedir, você vai conseguir. Esse é o detalhe. Né? Então, assim, e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente aqui se identificou com o cenário que você fez. Né? Se colocou naquela autoestima, mas a pessoa que, na hora que ela está ela com ela mesma, ela se sente um nada. Né? E isso é tão real, igual você falou, homem quer ter dinheiro, quer ter carro, quer ter status, né? Quer ter poder. Isso. E se isso fosse tudo, não teríamos gente desse nível suicidando. Né? Então, assim, que é exatamente essa lacuna. A pessoa é admirada por todos, a gente vê isso muito. Eu fiz muito coach de ator da Globo quando eu morei no Rio, e a gente vê muito isso. Tem ator que ele tá assim, ele é um personagem. E aquele personagem de sucesso, você imagina que o cara tem dinheiro, não sei o que tal. Muitas vezes não. Muitas vezes é um cara simples, é um cara que tem problema, que ele busca aquilo, que ele também se ilude com aquilo. Né? Então, assim, e o processo de ilusão é um processo muito complicado, porque quando você passa a viver do personagem, você perde a noção da realidade. Exatamente. E na hora que cai a máscara, aí você vê que você não fez nada do que você está realmente fazendo. Sim, né? Exatamente. Essas mulheres que identificaram com essa autoestima, vamos falar assim, excesso de autoestima, como é que elas fazem para normalizar, para ficar nisso lá que você colocou aqui, nesse meio termo? O primeiro passo que eu falo é consciência. Tu tem que ter consciência do teu estado atual. Luana, eu sou uma pessoa que não me trato bem, né? Não tenho tempo de autocuidado, não tenho resultados. Eu permito qualquer pessoa ter qualquer atitude comigo, né? Eu aceito qualquer tipo de amor, eu aceito menos do que eu merece. Essa pessoa que tem baixa estima, tá? Ou se não, autoestima é tudo aquilo que eu falei. A pessoa vive procurando estar mais bonita, ser aceita, compra coisas, né? Quer ocupar aquele lugar, é autossuficiente, é autoestima em excesso. Então, qual que é a tua consciência hoje, né? Qual é o estado atual que tu tá? Tu tem que ter a consciência para saber como mudar, tu tem que saber como que tu tá agora. Não tem como ir lá no futuro, não tem como tu melhorar as coisas se tu não sabe aonde tá o erro, o que que eu preciso mudar, o que que eu preciso fazer diferente. Então o primeiro passo é ter consciência, aonde que você está, aqui embaixo ou lá em cima, né? Então... E totalmente desarmar, né? É aquele autoconhecimento, mas real. Você não pode montar um cenário, senão você vai achar que você está num lugar e está no outro, né? Tem que ser real, exatamente, verdade, né? Verdadeira, transparência, é o que tu estava falando antes. Muitas pessoas criam máscaras, né? Para ser amadas, para ser aceitas, para ser desejadas, para ser pertencente. Isso é real. Quando a pessoa não sabe sua identidade real, ela cria máscaras. Então, tu tem que ser transparente, vulnerável, como tu estava falando antes. O maior mal do século é a mulher ou o homem não querer ser vulnerável, não querer pedir ajuda, não querer chorar, porque tem medo das pessoas ver a vulnerabilidade dele. Então seja vulnerável, seja claro com você mesmo, aonde que eu tô, qual que é a minha situação atual, né? Preciso mudar? Preciso, então bora lá. O segundo passo é agir, né? É mudar, é ter uma ação. Não adianta você querer mudar, querer fazer as coisas, querer ser uma pessoa diferente e não agir. Então, tem poder aquele que age, né? Uma velha frase aí de coach. Tem poder aquele que age. Então, você tem que agir. Mudar por você mesmo, né? Que é outro assunto. Não adianta tu querer mudar pra melhorar pro teu marido, pra tua família, para as outras pessoas te admirar. Não, muda por você mesmo. Você é a pessoa principal da tua história, é o protagonista principal. Então você tem que ser o principal da tua história, mudar por você mesmo. E tem gente, você falou uma coisa interessante, que tem gente que está vivendo de coadjuvante na vida dele. Tá. Né? Ele é aquele cara que passa lá atrás da câmera assim e tal, ele nem atua, né? Quando ele deveria não só ser o ator principal, mas como também o diretor da história dele. Exatamente. Né? Porque é ele que vai escrever o que ele vai fazer. E isso é interessante porque é o seguinte, remete também a tudo isso que você está falando, dos pontos de como vocês estão anotando, né, gente? O que tem que fazer para sair desse estágio que você não está gostando. Né? Porque exatamente. Tem gente que está vivendo uma vidazinha medíocre e está esperando a morte chegar, como diz o outro. Sobrevivência. Né? Eu vejo um negócio interessante que eu fiz analogia esses dias, que é o seguinte. Você já reparou que tem gente que está num trabalho ruim, que a pessoa fica assim,
Nossa, eu não vejo a hora de chegar. Hoje é segunda-feira. A pessoa fica assim, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Gente, você está querendo que a morte chegue mais rápido. Peraí, vive a segunda, vive a terça, vive a quarta. Melhore sua vida para você curtir aquilo. E não busque chegar as minhas férias, chegar, entendeu? É aquele ditado. Quando acontecer isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Não, Sim. Tem que ser feliz agora. Exatamente. Qual o próximo ponto lá para quem está vendo aqui? Então, o próximo ponto é o mais esclarecedor de tudo, porque as pessoas acham, tá, que autoestima é bobagem. Autoestima é eu me achar bonita. Não é isso, tá? Vai além daquilo que tu acha de você. É a maneira que você se trata. A autoestima é como eu me trato, quanto que eu me amo, o quanto que eu tenho um relacionamento comigo mesmo. Quando eu me amo, quando eu tenho um relacionamento comigo, eu não vou aceitar que os outros tenham menos do que eu mereço comigo. Nossa, eles vão me dar aquilo que eu mostro pra eles, que eu me dou. Então, como que eu vou querer do outro que o outro me ame e me respeite se eu não faço comigo isso? Se eu aceito uma pessoa, daqui um pouco ter um relacionamento abusivo, onde uma pessoa me maltrata, me humilha, se eu não faço isso comigo, se eu não coloco limites pra mim, né, os outros também não vão ter. Então, primeira coisa, a autoestima não é bobagem, é necessário. Não existe uma pessoa de sucesso que não tenha uma autoestima elevada. Sim. Então, a gente tem que parar de falar por cima sobre autoestima e realmente ir a fundo. Levar a sério isso. Levar a sério. Tem que ter uma autoestima elevada, uma autoestima de rainha, uma autoestima de rei, né? Pra ter sucesso. Porque assim, só com autoestima elevada eu vou ter autoconfiança, eu vou confiar em mim mesmo, eu vou ter resultados, eu vou ter o prestígio dos outros, né? Eu vou ter um posicionamento. E mais importante, eu vou gostar de quem eu tô vendo. Exatamente. Quem eu tô olhando no espelho, eu tô gostando. Porque eu vou ver os defeitos ali, mas eu vou ver o tanto que eu cresci, o tanto que eu sou bom em alguma coisa, né? E não o que o pessoal tá falando. Isso. Porque muitas vezes, a gente estava falando aqui o seguinte, tem gente que tem, a gente está aqui em Alphaville, São Paulo, tem gente que tem Porsche maravilhoso passando aqui. Só que você vai consultar a placa do carro, o dono do carro é o banco. Então é aquele negócio, o cara está criando uma imagem, que se faz necessária, ele está no circuito, né, de aceitação. Sim. Né? E aí é o seguinte, se você tiver um personagem para isso, não tem problema nenhum. Você só não pode ter personagem com você. Sim. Com você tem que ser autêntico, né? Sim, e aí tu entrou numa coisa muito legal. Autoestima é como eu me relaciono comigo mesmo, quanto eu me amo. Aí o quanto eu me amo vai dizer como que vai ser minha autoimagem. Autoimagem é como eu me vejo na frente do espelho, o que eu acho sobre mim. Aí sim, é o quanto eu me acho bonita, o quanto que... a imagem que eu me formo de mim mesmo, né? Aí, se a tua autoimagem está definida, aí vem a imagem pessoal. Se eu me amo, eu vou ter uma autoimagem definida sobre mim mesmo e vou passar uma imagem pessoal para o mundo. A maneira que eu me comunico, as pessoas vão entender quem eu sou. Então, imagem pessoal é o último estágio dessa trilogia que eu falo, né? Legal. E aí, como eu me trato, os outros vão me tratar. Como eu me vejo, o mundo vai me ver. Então, não tem como não falar sobre a autoestima, né? O mundo vai me tratar da maneira que eu me tratar. E como tu falou, se eu me trato bem, se a minha autoimagem está definida, minha imagem pessoal vai passar uma comunicação certa sobre mim. E aí, gente, nós vamos entrar num ponto aqui, que eu falo, que nem aplauso das pessoas mudam quem eu sou e nem críticas das pessoas mudam quem eu sou. Porque minha autoestima está bem elevada, minha autoimagem está bem definida. Então, é sobre isso. Quando tu atingir essa consciência, ninguém mais tira o teu ser, Caramba, que tu é. Bom, né? Olha só, quando você se conhece, você não aceita mentiras sobre você. Nossa, que legal isso. Top, né? E aí, o seguinte, olha só, gente, olha que programa fantástico também, né? Todos eles, eu amo os programas. E Luana, e o livro? Vamos falar do seu livro? Gente, ela escreveu um livro que está sendo um sucesso, já acabou, né? Tá saindo outra leva da editora, né? Parabéns aí e tal. Tá. Mas é um negócio que é o seguinte, ela é isso, ela aplica isso que ela está falando, entendeu? Não tem aquela hipocrisia que a pessoa ensina, fala, não sei o que tal e não faz. Sim. Eu falo o seguinte, que muitas vezes você pode até deixar de fazer alguma coisa, mas o seu conceito, a sua razão tem que ser único. Você não pode deixar de fazer tudo. Eu vi um post que eu achei fantástico, que é o seguinte, comece a fazer o que você posta. Entendeu? Exatamente. Então eu achei fantástico. Por quê? Porque a gente
a gente já falou de vitimismo, não sei o que tal, tem hora que você é vítima, e aí você fica no coitadinho, no coitadinho vão ter dó de mim, eu não preciso ter resultado, né? E aí a vida é sua, né? O que você está fazendo com isso? O que te levou, foi tudo isso que levou você a escrever seu livro, como é que foi? Sim, com certeza, Como né? é que deixa eu mostrar o livro aqui, me empresta aqui um pouquinho, gente, vocês estão vendo aqui, mas Vou chegar nesse livro aqui. O que acontece, tá? Depois que eu passei por baixa estima, autoestima e excesso, eu cheguei no ponto. Autoestima de rainha. Aí, gente, é o terceiro e último ponto. Se tratar como você gostaria que os outros te tratassem. Isso é sobre autoestima. E aí eu vou chegar no livro. Por quê? Eu comecei a me amar, eu comecei a me cuidar, eu comecei a dizer palavras de afirmações sobre mim, eu comecei a desprogramar tudo aquilo que foi construído na minha mente. Eu comecei a ter novos hábitos, eu comecei a ter uma mudança de mentalidade e isso tudo foi primeiro na minha vida, essa transformação. E aí eu pensei, né, nossa, tive toda essa transformação, tive essa história de superação, não sou mais vitimista da minha história, pelo contrário, sou a protagonista, sou aquela que, né, transformou toda a dor em remédio. O que eu vou fazer com isso agora? Vou ajudar outras pessoas. Nossa, então aí eu me levantei e falei assim, agora é hora de vestir a camisa, lutar por uma causa e mostrar para que eu vim. E aí foi aí que eu comecei nas mentorias, nas palestras, e aí veio o livro, né? Foi algo que eu recebi, vamos dizer assim, inspiração mesmo de Deus para escrever esse livro. Eu sentei e comecei a escrever, Deus começou a me inspirar. E aí nasceu Nascidas para Reinar, que é Ocupe o Seu Lugar. Ali eu falo sobre identidade, propósito, autoestima, autoimagem, imagem pessoal. Falo sobre vários assuntos, porque eu entendi que eu fui transformada, né? Aquilo que eu passei hoje pode transformar outras vidas. Então, nasceu o livro e todo esse trabalho que eu tenho feito aí para mulheres, sabe? Para levar a transformação. Gente, ela hoje, ela lidera uma legião de rainhas, né? Porque são pessoas que foram transformadas realmente. Porque é o seguinte, você que está aí vendo que anotou tudo bonitinho, que vou colocar em prática segunda-feira, né? Aquela história toda. Se quer colocar em prática, coloca agora. Acabou de aprender, coloca em prática, né? Então, assim, então tudo isso, ela vem trabalhando isso, gente, e fazendo o empoderamento de muitas mulheres. Né? Então, assim, eu acho que eu tenho um negócio comigo que vocês, mulheres, são muito mais desenvolvidas que a gente, tá? E a gente tem, a gente pode ter mais força, nem todas, né? Tem mulher que é muito mais forte que o homem, tá? Mas o homem pode ter mais força, é um negócio braçal. Mas a inteligência, a organização de tudo isso, a mulher é superior. Então, só que eu acho que o universo é de coexistência, né? Eu tenho que usar o seu melhor e dar o meu melhor para você usar. Sim. Então é essa junção que funciona muito bem. Claro, né? Com certeza. E eu vejo que no seu empoderamento que você desenvolve com as mulheres sobre isso, eu até brinquei, gente, porque ela é muito... A Karine de Love, precisa ser princesa, né? Mas ela estava me explicando, ela falou assim, que olha, o empoderamento de uma rainha é muito maior em relação à responsabilidade, em relação a tudo isso, né? E eu ainda brinquei com ela, falei, você tem razão. Uma princesa só tem uma rainha pode ter várias princesas, né? Então tem tudo isso. Mas aí é o seguinte, nesse livro, a transformação dele está envolvida em tudo isso que a gente tem falado, né? Sim. Agora é o seguinte, o que você considera assim que precisa ser desconstruído agora na visão dessas mulheres que estão assim, eu quero fazer, mas vou arranjar uma desculpa, boa desculpa, porque a gente é boa em criar desculpa, né? Vou arranjar uma desculpa para não fazer isso agora. Então assim, nesse nível, como que eu posso ajudar essas mulheres a fazer o seguinte, faça isso agora, obtenha o resultado, e você já deu aqui a trilogia, né? Só que é o seguinte, para me startar agora, o que eu faço agora que eu falo o seguinte, peraí, um exemplo prático mesmo, se eu fizer isso, realmente eu vou mudar a minha vida, de aceitação, de tudo, porque eu vejo muito, gente, é o seguinte, eu já vi gente falando assim, pô, eu tô fazendo medicina, eu falei, cara, você gosta de medicina? Não. Como assim você está fazendo medicina, você não gosta de medicina? Não, meu pai queria ser médico. Eu vi e falei assim, cara, pede o seu pai para fazer medicina. Manda ele passar no vestibular e fazer medicina. Meu pai, cara, ele está vivo? Tá, então ele tem que fazer. Agora você vai fazer um negócio que é dos outros. Entendeu? Não tem jeito. O maior orgulho que a gente tem é falar da gente.
E eu sempre brinco que é o seguinte, quer falar mal de mim? Me chama que eu conheço um monte de defeito meu. Tá? Então, assim, então vamos junto. Então eu acho que assim, a gente precisa construir isso. E qual dica prática que essas mulheres vão fazer ao aperto agora, hein? Mas qual dica prática que elas vão falar o seguinte, sai do vítima e faça? Tem 3 letrinhas aqui que eu vou falar pra vocês fazer. Essa é ótima. Tá? Que eu tô só me lembrando se realmente é essa. LBC. É assim mesmo? Tu lembra? Eu lembro da TBC. TBC? TBC? Tá. TBC. Ó, uma dica assim ó, pro resto da vida, tá? Tira a bunda da cadeira e vai fazer. Sabe, é decisão, gente. Ó, uma coisa que eu digo, ninguém vai fazer por você. Tá na palma das suas mãos a vida que tanto que você sonha, tanto que quer, entende? Ninguém mais vai pegar você e vai fazer o que tu precisa ser, né, fazer aquilo que precisa ser feito. Então é autorresponsabilidade, entender que é minha vida, então é minha responsabilidade de fazer acontecer. Ninguém mais vai fazer por mim. Pare de esperar pelos outros, que os outros te ajudem, que os outros acreditem em você. Não, Deus acredita em você, você tem que acreditar em você e bora partir pra ação. Faça. É ação, é ir lá e fazer acontecer. Foi assim que funcionou pra minha vida. Primeiro arrumei a casa, arrumei aqui dentro. Depois, eu digo que de dentro para fora, né? Cuido de mim, cuido das minhas coisas, tenho tempo de qualidade, tenho buscado conhecimento e fui lá e fiz acontecer. Ninguém me ajudou a chegar onde eu tô aqui, sem ser Deus, tá? Minha família me apoiou, sim, mas assim, quem me ajudou fui eu mesma. Eu tirei a bunda da cadeira e fui fazer, e tô aqui. Arregaçou as mangas. Entendeu? E fez acontecer. A autorresponsabilidade tá aqui, ó, na palma da nossa mão, fazer acontecer ou não. Se eu deixar me mover pelo vitimismo, pelas situações, pelas condições que eu tenho, eu nunca ia fazer nada, eu nunca vou fazer nada. Agora, se eu entender que a força que tá dentro de mim é muito maior do que qualquer situação e condição, ninguém nos para, né? Nós nos tornamos imparáveis. E é isso, gente. É atitude, entendeu? É levantar e fazer acontecer. É aquele negócio, né? Você não pode mudar o seu passado, mas o futuro você faz através de agora, mudando o seu presente, né? Exatamente, né? O que eu posso fazer a partir de agora? Ah, mas eu sofri, aconteceu. Chega, o que tu pode fazer daqui pra frente, né? Quais decisões diferentes, hábitos diferentes que vai me levar na vida que eu tanto quero? É sobre isso, gente. Tu só vai ter resultados quando tu fizer coisas diferentes. Exatamente. Né? Atitudes. É aquela velha retórica, né? É ilógico você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Né? Então, assim... Então, gente, olha aí, precisa mais, né? Precisa mais, né? Vocês tomaram uma aí agora, que é o TBC, tira a bunda da cadeira, e arregaça as mangas e bora lá ver. E aí é o seguinte, gente, olha só, é um pouquinho a cada dia. Tá? Não quero mudar o mundo de uma vez só. Tá? Tenha um sonho gigante, isso é sim, um sonho gigante. Mas começa do pequenininho. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Exatamente. Né? Então, assim, se empodere disso, veja o que você já fez, veja o que você aprendeu, mesmo nas coisas que deram errado, você aprendeu. Né? Eu não sei se foi o Pablo Marçal que falou isso, o Endo, sei lá, um deles aí, falou o seguinte, ou você aprende, ou você aprende. Né? Então, aquele negócio, você erra, você reconstrói, mas você está em busca do seu crescimento. E só tem um jeito de você fazer isso, agindo. É o que você falou. Né? Poder da Gente, ação. e o detalhe é o seguinte, comece a avaliar tudo que vocês estão fazendo. Porque é o seguinte, eu aprender com o erro dos outros, eu economizo meu erro. Isso é ótimo. Mas eu só vou ter experiência, expertise fazendo. Então não tem como. A prática não leva à excelência, eu tenho que ter a prática para ter excelência. Sim. E com a minha vida também, para me parar de tanta coisa errada na minha vida, eu tenho que começar a fazer coisas práticas que me levam para um caminho diferente. Né? Exatamente. Olha só, o papo quando é bom, o tempo voa, né? A gente está indo para o finalzinho do programa. Eu queria que você deixasse para todo mundo aqui que nos acompanha, as suas mídias sociais, onde é que o pessoal... Eu tenho certeza que gente vai, eu quero um livro, você pode comprar seu livro e tudo isso. Claro, então, lá no Instagram eu tô como Luana Maielli. Como eu falei, sou mentora de mulheres, estou lançando agora a próxima mentoria, tá? Jornada da Autoestima de Rainha. Que isso que eu falei hoje é só um resumo de tudo aquilo que eu falo, né?
do que eu tenho compartilhado de conteúdo. Então vai lá no Instagram, que tem o link do WhatsApp, lá para te entrar no grupo de WhatsApp. E tô como Luana Maielli lá no Instagram, então. Lá tem link do meu WhatsApp, né? Se você quer contratar uma palestra, eu sou palestrante também. E entre em contato lá que eu vou dar a maior atenção. Fantástico, gente. Essa menina aqui é incrível. Obrigada. Né? Eu tive um elogio esses dias que uma participante falou que eu escolho bem as pessoas que vão participar. Mas sabe por quê? É porque eu tenho muita responsabilidade com vocês que nos assistem também. Então a gente está buscando sempre gente de alta competência para levar informações relevantes e importantes. Luana, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela sua história de vida, por todo o seu legado que você já tem, né? Já deixou isso aí, com as rainhas, né, que você tem aí. Sim, as rainhas. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E lembre-se sempre dos 3 passos, né? Qual são? Consciência, ação, tá? Agir. E o terceiro é se dar tudo aquilo que nunca te deram. Amor próprio, cuidado, respeito, né? Você vai... Valorização. E você vai receber todo esse amor de você primeiro, para depois receber o amor que você tanto quer das pessoas à sua volta, do mundo. Demais, né? Gente, é isso aí. E a gente está caminhando para o final de mais um programa. A gente passa para agradecer novamente todo mundo que nos acompanha aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E você, se não nos segue ainda nas mídias sociais, vai lá, @hajacerto. Venha fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. E a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Obrigada.